Então, boa noite, sejam bem-vindas. Me chamo Gisele Tavares, para quem não me conhece, sou psicóloga, consteladora e desenvolvi uma metodologia em que eu auxilio essa conexão com o nosso melhor. Então, vamos falar dos 3 bloqueios que nos impedem de ter um relacionamento saudável, amoroso. E eu escolhi esse tema até pela pesquisa que eu faço com vocês quando eu peço para preencherem o questionário, de muitas pessoas colocando sobre relacionamento, fazendo esse pedido, de pessoas, tanto no Instagram como meus clientes, né, que têm essa temática, que estão trazendo a temática do relacionamento, e que o que eu vejo que está chegando muito esse momento de transformarmos as nossas relações de uma base que aprendemos de relacionamento que tem a ver com o passado. E que, para a gente poder viver agora no mundo novo, nós precisamos de uma nova conexão, a partir do nosso coração e da mulher nova e do homem novo. Se a Pipoca, ela participa conosco, mas é isso, assim, né? E o que a gente pode fazer agora para sair desses bloqueios que nos impedem de ter esse relacionamento amoroso saudável? Eu sinto assim que no tempo, um pouco do passado, ele tinha a ver muito com aquilo que foi aprendido, eh, que, que, hoje, para mim, a televisão está muito presente quando eu fui escrever assim para vocês, né? Quando a gente olha, hoje, quando eu revisito algumas novelas no canal Viva, assim, vai trazendo os padrões que nos ensinaram de relacionamento, ou de como a mulher deve ser, de como que é um homem, e daí eu vou entendendo muito do que sentimos e vivenciamos hoje, assim, né? De entregar totalmente o nosso coração na mão do outro, das nossas dependências afetivas, das nossas carências, do quanto que o relacionamento ocupa esse lugar primordial da nossa vida, e muitas vezes nos perdemos de quem somos verdadeiramente, né? E o que eu entendo, assim, o relacionamento, ele é importante, mas ele não pode vir em primeiro lugar na nossa vida. Em primeiro lugar somos nós inteiros. Mas o que aprendemos, né, através até da religião, das programações do inconsciente coletivo, do nosso sistema familiar, que o parceiro ou parceira vem para nos completar de algo que nos falta. Então, entramos num relacionamento faltantes. Então, não sou um ser inteiro e eu preciso de alguém para vir e me completar, não é? Na verdade, somos inteiras, né? E quando isso acontece, a gente entrega todo o nosso coração para essa pessoa, né? Não somos inteiros, então essa pessoa que está chegando aqui, ela que vai me completar. Então, eu sinto que é esse olhar que a gente vai ter hoje um pouquinho sobre o que nós vamos conversar. Então, se vocês tiverem dúvidas, podem escrever também durante a minha fala, que eu vou respondendo, mas depois eu abro para a gente poder conversar, tá bom? Então, desde pequena, aprendemos um tipo de relacionamento, observando tanto o que trazia na televisão, como observando os nossos pais, nossos avós, e mantemos um padrão de relacionamento. E eu vejo, assim, muitas dores, né, a partir do relacionamento. Eu sinto assim, até por mim, eu precisei me desconstruir muito para entender o que era uma relação saudável. E até de entender que eu não precisava de um relacionamento para me sentir feliz, para me sentir inteira. Porque era muito essa sensação, eu preciso de alguém porque eu não estou inteiro. E, na verdade, o relacionamento é para entrar, para acrescentar, assim, né? É alguém que vai despertar em mim a minha vibração e daí ter a sensação
no relacionamento que vai se sumindo, vai desaparecendo, isso dá muito medo, né, de ficar totalmente entregue no relacionamento assim para o outro. Isso faz sentido para vocês? Vocês conseguem identificar isso nos padrões que vocês vivenciam ou que vocês já observaram de outras pessoas? Muitos de vocês que estão aqui também são terapeutas, assim. Eh, então o relacionamento, na verdade, ele tem a função de nos despertar admiração pelo outro. Eu vejo no outro aquilo que eu gostaria de despertar em mim ou vivenciar em mim. Então ele se aproxima através disso, nessa vibração, e desperta em mim algo que eu já tenho, mas que eu ainda não identifiquei. Então não é que eu falta em mim, mas eu admiro nele algo e essa pessoa se conecta. E eu vou me desenvolver a partir do relacionamento. Mas existe um outro tanto de pessoas que se desenvolve a partir do momento que fica sozinho. Se desenvolve muito, muito mais do que junto. Junto, na verdade, entra num processo, muitas vezes, de dor, de sofrimento, e sozinho avança muito mais, né? Então, nós temos duas características, assim, eu vou me desenvolver a partir de uma pessoa, porque ela me traz uma vibração, algo que eu admiro, e isso eu desenvolvo dentro de mim, ou sozinha, porque junto eu não consigo avançar, eu me aprisiono, então sozinha eu avanço muito mais. Mas o principal disso, dos relacionamentos, que eu sinto, qual é a intenção que eu tenho ao me relacionar? O que que eu busco, né, num parceiro ao me relacionar? O que eu quero vivenciar a partir disso, né? Eh, no relacionamento. O que que eu quero que, a partir deste encontro, desperte dentro de mim? E daí, para isso, eu vou precisar olhar para os meus valores. Quais são os valores inegociáveis que eu não vou abrir mão, que eu vou manter aqui, né, comigo? Que eu não abro mão, por exemplo, a liberdade, eu não abro mão da liberdade. Então, nesse relacionamento, em nenhum momento eu posso abrir mão, porque senão eu vou me trair. E ao me trair, eu fico vulnerável, eu perco a confiança no outro, em mim mesma. Eu fico submissa. Então é muito importante entendermos isso, assim, quais são os nossos valores inegociáveis e qual é o valor desse parceiro ou parceira que chega para mim. E juntos sabermos, assim, dar certo os valores inegociáveis, né? A Adriana está dizendo, muito difícil a pessoa aceitar que ela é responsável pelo próprio bem-estar e alegria. É difícil, né? Sabemos assim que só nós que somos responsáveis, né? O outro não é responsável pela minha felicidade, pela minha alegria. Isso é pesado demais quando entramos nesse lugar, né? Isso é entregar o coração na mão do outro, porque daí ele é responsável pela minha alegria, pelo meu bem-estar. Isso não pode ser responsável, né? Eu tenho que ser responsável por mim. E daí é um padrão de relacionamento muito infantil, né? Porque a criança mantém esse tipo de relacionamento, né, com os pais. Os pais são responsáveis por mim, né? Eu ainda não sou capaz de me cuidar. E se eu mantenho um relacionamento assim, é um relacionamento infantilizado, o outro que é responsável pela minha felicidade. Isso não pode, né? Então é importante a gente saber assim, o que eu estou buscando num relacionamento, né? Depois de muitos anos, assim, eu me trabalhando, eu escolhi ficar sozinha por muito tempo para me trabalhar e me conhecer, porque eu entendi que eu avançava muito mais sozinha. E foi isso que eu fui fazendo, assim, de chegar num lugar assim que agora eu posso escolher quem eu quero me relacionar, não vou aceitar mais qualquer coisa, né? Qualquer coisa eu falo num relacionamento. Então, quais são os valores que eu quero vivenciar ali, né? Que tipo de relacionamento que eu quero, né? O que que eu quero, enquanto experiências, ter na minha vida. E isso é algo que faz parte de uma escolha.
quando estamos no centro da nossa vida. Quando ainda não estamos, muitas vezes acabamos aceitando situações que não deveríamos, né? Que isso nos fere profundamente, fere a nossa autoestima, fere o nosso amor próprio. Mas isso está acontecendo porque eu ainda não desenvolvi o amor por mim mesmo. E daí eu acho que o amor do outro que vai me suprir, que daí eu vou me sentir amada, porque eu ainda não me amei. Faz sentido isso para vocês? É, Então, eu quero falar para vocês desses 3 bloqueios que eu sinto que são muito importantes, que impedem de vivermos um relacionamento saudável. O primeiro dele tem a ver com isso que eu comecei a dizer para vocês, que é a fantasia e a idealização do que é vivenciar um relacionamento saudável. Mas daí entra o que é vivenciar um relacionamento perfeito. Para vivenciar um relacionamento perfeito. Então, a fantasia é qual é esse homem ou mulher idealizado para minha vida. Então, eu idealizo muitas coisas, eu idealizo o que essa pessoa tem que fazer por mim, como que ele tem que fazer para eu sentir. Qual é esse padrão de relacionamento que é tão idealizado? E esse relacionamento ele fica todo pronto num plano dessa fantasia, que daí o outro que eu vou me relacionar, ele só tem que entrar nesse lugar, já está tudo pronto. E daí essa pessoa ela não fica quando eu encontro com ela, porque já está pronto. Na verdade, o lugar que deveria ser de um relacionamento, ele já está ocupado, mas ele está ocupado pela fantasia. E essa fantasia, ela é muito construída através do nosso imaginário, do nosso inconsciente coletivo, é construído através dos padrões de relacionamentos dos pais, de ancestrais, antepassados, e da televisão, né? Da novela, principalmente, que nos traz, da música, né? Nos traz muitos padrões do que deve ser, assim, se a gente escuta, por exemplo, a música sertaneja, assim, né? Ela nos fala sobre isso, assim, de uma dor e de um lugar de muita... A mulher, por exemplo, ela não tem lugar, ela está sempre sofrendo, ou o homem está sofrendo porque aquela mulher não fez isso ou fez aquilo, é sempre nesse canto, assim, né? Nessa dor. E isso nos traz um aprisionamento, essa fantasia que foi construída, né? Do relacionamento felizes para sempre, do contos de fadas, né? Por isso que eu gostava, assim, quando eu conheci na faculdade os irmãos Grimm, assim, que desconstroem muitos contos de fadas, e essa desconstrução e o estudo dos contos de fadas de uma outra ótica, e daí a gente vai entendendo, na verdade, as sombras que trazem, a gente pode entender essas fantasias que criamos, essa idealização do relacionamento perfeito, né? A Carol está dizendo, falei sobre isso com meu namorado esses dias, como é insano a maior parte das músicas que falam sobre amor serem sempre sobre dor no amor. Exatamente. É muita dor. Eu fiz uma constelação esses tempos atrás sobre relacionamento. Não, não foi sobre relacionamento, foi sobre alguma outra questão que apareceu o relacionamento com a Lê. A Lê é minha professora de constelação, minha mestra. E daí ela falou assim: então treina agora escutando músicas de amor feliz. Eu falei, nossa, e agora como que eu vou encontrar essas músicas? É difícil. Ela falou, não vem nenhuma para você? Eu falei, não me vem assim, eu vou ter que buscar alguma, né, que desperte. E daí eu acabei encontrando com Marisa Monte, Vanessa da Mata, tem algumas músicas de amor, assim, feliz, né? Então, como que a gente sai desse bloqueio da idealização? É aprender a ficar no centro da nossa vida.
E olhar assim, o que, que é isso tanto que quando eu construo essa fantasia, eu começo a julgar o outro, porque ele não está sendo esse ideal de homem que eu, ou mulher que eu idealizei. E eu me frustro, porque como assim ele não é? Então eu vou cobrar dele. E ele não entende porque ele está sendo cobrado, né? Como se ele tivesse que entrar nessa máscara. E daí, quando eu entro nesse julgamento, nessa cobrança, eu vou me sentindo muito frustrada nesse lugar, né? Então, né, não faz sentido a relação. E algumas vezes é a pessoa, uma pessoa muito bacana, se eu abrir e tiver a intenção de conhecer essa pessoa verdadeiramente, se eu desconstruir toda essa fantasia e olhar para a pessoa verdadeira. Mas muitas vezes, quando a gente está nessa idealização, é porque eu também idealizei como eu sou verdadeiramente, como eu sou, e não me conheço verdadeiramente. Eu ainda estou numa fantasia de quem é essa mulher, ou de quem é esse homem, de como que eu sou, assim, né? Você entende que as mulheres esperam mais? Eu entendo, assim, mas eu entendo que os homens também esperam, eles esperam também, mas de um outro lugar, assim. A mulher tem muito mais esse sentido do príncipe encantado, que ele vai chegar a qualquer momento e ele vai me salvar de alguma coisa que eu me acho que devo salvar. E o homem esperando uma mulher que talvez faça muito a função do cuidar, assim, vai cuidar de mim, vai é, talvez substituindo a minha mãe, assim, né? O que o relacionamento vai entrar nesse lugar, né? Tanto o homem ou a mulher, né? E que é o parceiro, falando do masculino e feminino, assim, né? Quem que vai ser esse que vai chegar? Mas eu sinto que os dois, assim. E eu tenho entendido, assim, muitos homens muito feridos, autoestima muito ferida, o amor próprio muito ferido, e só que estão indo para um outro lugar da agressão, da violência, né? Eu preciso destruir essa mulher que eu sinto que está me subjugando, né? Eu sinto esse movimento assim, né? Por exemplo, em março eu fiz, eu não sei se eu cheguei já a falar para vocês em algum encontro, eu fiz uma divulgação, um anúncio pago sobre o meu processo terapêutico, só que eu coloquei assim que o processo era para trazer o poder da mulher, para que ela pudesse acessar o seu melhor. Ficou um anúncio bem bonito assim. E daí nenhuma mulher entrou em contato comigo, mas milhares de homens entraram em contato comigo, mas me ofendendo. Mas assim, ofensas muito graves, que eu precisei cancelar o anúncio e reportei ao Facebook, assim, porque foram muitas ofensas, assim, de ameaça, e eu achei isso muito curioso, assim, foi bem na semana que também a Lívia, esqueci o sobrenome dela, que é uma roteirista, humorista, assim, ela também sofreu ameaça, sobre, ela estava desse movimento do Red Bull, assim, ela sofreu ameaças também. Foi bem na semana, então eu senti que foi na semana do Dia das Mulheres. E daí eu fui entendendo assim quantos homens estão machucados e não estão se cuidando. As mulheres se cuidam mais, né? Apesar de tudo, assim, as mulheres se cuidam mais, muito mais, né? E isso não foi permitido, parece, para os homens. Então, quando a Adriana pergunta isso, eu sinto que os homens estão esperando alguma coisa também, de alguma idealização que tem do que é a mulher e que não é a mulher verdadeira. E daí o que eu estou entendendo que homens e mulheres, masculinos e femininos, estão se relacionando com um imaginário que não é real, não estão conectados consigo próprio e estão esperando algo que nem sabem o que é. E ficam frustrados porque não chega, não vai chegar nunca mesmo, porque tem a ver totalmente com esse imaginário, com esta fantasia e não é real. E vai se distanciando cada vez mais dessa realidade e vai doendo, vai ficando nesse sofrimento, né?
E isso nos distancia de quem somos verdadeiramente. Qual é o caminho para isso, né? É desconstruir as fantasias, desconstruir mesmo e começar a olhar o que é real dentro disso, o que é real num relacionamento. E começar a observar relacionamentos saudáveis. Pode ser até através de filmes assim, mas relacionamentos verdadeiramente saudáveis, não relacionamentos fantasiosos. Teve um seriado que eu gostei muito de assistir, assim, o This Is Us, porque ele me trouxe muito essa realidade de o que é um relacionamento, né? Não existe o relacionamento perfeito, mas existe um relacionamento que ele é construído ali e que vão ter muitas situações, muitos desafios, porque são dois ali construindo, cada um com o seu mundo. Mas se cada um assume a responsabilidade de cuidar de si mesmo, da sua própria felicidade, este relacionamento, ele pode crescer. E se ele finaliza, são com dois inteiros e não dois quebrados, é, com o coração totalmente quebrado na mão do outro, vazios, né? Que vão ter que fazer todo esse processo de resgatar tudo isso que colocou na mão do outro. Então, esse seriado ele me traz muito. É um seriado, eu chorei muito do começo ao fim, mas foi um processo muito importante, assim, de entender os padrões de relacionamento e como podemos ser felizes, assim, através da comunicação, cada um assumindo o que está sentindo e cuidando de si próprio, né? Faz sentido isso para vocês? Tem um Eu livro, acho que super faz, Gi. pode falar. É, mas a minha preocupação que eu tenho visto é que, assim, esse cuidado, né, com a nossa própria felicidade, ele acontece muito mais do lado feminino da história, né? E o que eu tenho percebido é que quanto mais a gente se cuida, mais a gente se distancia também dessa, desse lugar de construção, né? Porque, não sei, pode ser uma impressão minha, sabe? E sim, eu acho que a gente tem que continuar nisso, né? Mas existe também um masculino muito ferido que também não está se cuidando. Eu sinto assim, não está se cuidando ainda, mas tem muitos masculinos se cuidando, que já estão no novo lugar. E que por essas programações, né, dessa fantasia, colocou o homem muito nesse lugar do príncipe, que ele não se encaixa nesse lugar, ele, né, vir salvar a mulher, ter todo esse empoderamento, ele não se sente nesse lugar, ele se sente vazio nesse lugar, que ele não consegue responder, né? E daí muitas vezes ele se afasta, porque essa fantasia, ela não traz quem você é verdadeiramente, né? Essa é a expectativa. Mas o que eu sinto assim, quando a gente se trabalha e começa a se trabalhar verdadeiramente, a gente vai se conectar com um homem que está num novo lugar. Pode ser que ele também não está se trabalhando assim, mas ele já tem uma vibração do homem novo. E vai ser muito mais fácil ele despertar, né, para se conectar. Mas eu sinto que é essa abertura, assim, e confiar, né? E eu sinto que um outro grande, que daí a gente entra num outro grande padrão, assim, é a confiança, né? Como que eu vou confiar no outro? Da onde vem a minha confiança? E daí a gente precisa voltar um pouquinho assim. A confiança, ela é muito a conexão da força do masculino e feminino saudável que recebemos. E como que recebemos isso? Recebemos lá da nossa infância, através da nutrição da mãe e da estrutura, dessa ordem que o pai traz, da proteção, da segurança. Então eu vou confiando. Mas muitas vezes aquilo que recebemos da nossa infância, dos nossos pais,
foram pais com crianças feridas e eles não puderam nos dar desse lugar. Então, não vamos receber a confiança, né? Não vamos aprender a confiar, porque eles também não aprenderam a confiar. Eles também não têm este lugar saudável para nos dar. Então, eles vão nos dar o amor, mas a partir de suas programações, de suas feridas. E vamos aprender a receber o amor desta forma. Então, algumas vezes eu aprendo que para eu receber o amor, eu tenho que ficar muito boazinha. Então, desse lugar é onde eu tenho atenção. Então, eu vou entendendo que receber amor é receber atenção. A criança ali pequenininha. Então, quando ela chora, ela tem atenção. Quando ela tem uma dor, ela tem atenção. Então, ali ela vai desenvolvendo e ela vai entendendo, né? Então, quando eu faço alguma coisa, por exemplo, a criança que tem o padrão de ser a boazinha, perfeita. Então, quando é, ela faz isso, ela tem esse reforço, assim, ela tem a atenção dos pais, reforçando ela do positivo. E quando ela faz alguma coisa que tem a ver com a espontaneidade dela, muitas vezes ela é criticada. Então, algumas vezes ela se distancia dessa espontaneidade e ela vai ficando boazinha, porque é o lugar que ela vai recebendo mais atenção. Então, ela vai desenvolvendo um padrão de receber amor que tem a ver com isso, eu tenho que ser muito boazinha. Então, eu não confio, porque na minha expressão, na minha espontaneidade, eu não recebi o amor. Então, eu não posso ser quem eu sou. Então, eu não vou confiar nisso. Não, não me deram a proteção que eu precisava, não deram o amor que eu precisava naquilo que eu sou. Então, eu construo uma narrativa, uma máscara que eu vou ser isso. Ou a criança que, quando ela é boazinha, ela faz coisas boas, assim, ela não tem nada, absolutamente nada, não tem atenção. Mas quando ela começa a provocar, ela faz algumas coisas, é, que ela desobedece, é repreendida, chama atenção. Então ela vai entendendo, então, peraí, quando eu faço isso, tem atenção para mim. Então ela vai desenvolvendo isso, né? Então é esse momento. Então a briga entra muito nesse lugar, eu recebo atenção através da briga. E daí a criança, ela vai entendendo que receber amor é receber a briga. E daí isso vai definindo muitos dos nossos padrões de relacionamento, tanto amoroso quanto os nossos relacionamentos de amizade, assim, da vida, né? E daí entra o padrão de relacionamento dos nossos pais. Como os nossos pais se relacionam, né? É baseado na confiança? É baseado no amor, no afeto, na comunicação? A comunicação dos dois é uma comunicação amorosa, é uma comunicação violenta, né? Como que é? Como que eles se relacionam? Tem traições? Tem presença ou tem abandono? Como que foram os meus avós, né? Qual é esse padrão de relacionamento que eu vou tendo? E daí isso eu vou construindo dentro de mim qual é esse padrão de relacionamento que eu vou ter, né? Até o ponto que eu desconstrua isso e daí eu vou ter um relacionamento baseado a partir do meu melhor e da minha essência, da minha verdade, da minha espontaneidade. Mas até ali eu vou tendo relações e relacionamentos baseados nesses padrões, tanto da narrativa que eu construí de quem eu sou, como do padrão de relacionamento dos meus pais. Então, por exemplo, eu vejo alguns clientes me trazem assim padrões assim, sempre a base do relacionamento é a confusão, é a discussão. Mas é nesse momento que se conectam e não conseguem se separar porque estão conectados pela briga. Mas quando vai entender assim, da onde que vem todo esse padrão de briga, de discussões, né? Você se sente amado nesse lugar, daí quando volta e consegue acessar qual é a origem, a raiz disso, foram esses padrões. Eu recebi muita briga, né? Minha mãe brigava muito comigo, meu pai também, o casal, os pais brigavam muito. Então foi isso que eu fui entendendo que é um relacionamento. Ou eu sou muito boazinha e dentro desse relacionamento eu faço tudo para o outro, eu desapareço nessa relação, né? E daí eu perco o meu lugar ali dentro. E esse padrão ele traz
todos os sofrimentos e todas as confusões, assim, de relacionamento. Me afastam da minha essência. E daí, o que que eu preciso fazer? Né? Conseguir compreender qual é esse emaranhado, porque eu estou nessas repetições de relacionamentos que tem a ver com esses padrões, identificar esse padrão e desprogramá-lo dentro de mim. Por exemplo, do príncipe encantado, qual é esse padrão, né? Então, geralmente, dessa mulher certinha, perfeccionista, tem muito padrão do príncipe encantado, do felizes para sempre, dessa ingenuidade. E preciso desconstruir isso, desprogramar isso dentro de mim. E depois me reconectar novamente comigo. Quem eu sou verdadeiramente? Eu era uma criança mais rebelde, eu era uma criança mais espontânea. Qual é a minha verdade? Preciso me conectar com a essência da minha criança, com a minha criança feliz, e não mais com a ferida da minha criança. Então, geralmente tem a ver assim, o que fazia minha criança ser feliz quando era pequena? Eu, por exemplo, era a conexão com a água. Eu brincava muito na água. Eu tinha muita liberdade dentro da água. E daí você volta para aquele lugar e repete aquilo, e essa vibração sua, da sua essência, ela começa a voltar dentro de você. É... E daí é importante também, porque o coração foi ficando ferido nesses relacionamentos a partir desses padrões. É fazer a cura do coração ferido. Muitas vezes ficou envenenado e precisa limpar esse veneno desse relacionamento. E daí, depois disso, aprender a confiar, né? A confiar novamente no seu próprio coração, na capacidade de amar e receber amor, de um lugar saudável. Não mais do lugar que tem a ver com a ferida, mas que tem a ver com o amor verdadeiro. Faz sentido isso para vocês? Fica alguma dúvida sobre isso? Porque é isso, assim, né? Então a gente vai curar o coração para poder confiar. E daí, quando eu disse para vocês, né, de ocupar o nosso lugar, isso tem a ver com o amor próprio também, que é um outro bloqueio. Eu não aprendi a me amar quem eu sou verdadeiramente. Eu não me amo ainda. E se eu não me amo, eu vou encontrar uma pessoa que também não se ama. E ela não vai ser capaz de me amar. Ela vai me dar tudo, menos o amor. E eu vou ter vários tipos de experiência, menos do amor. E para eu ter experiência a partir do amor, eu preciso aprender a me amar, a me respeitar. E talvez isso vai vir a partir de um relacionamento, talvez até de um relacionamento abusivo. Porque vai me despertar, não. O que é isso que eu estou vivendo até agora? Por que que eu estou fazendo essa escolha? E me desperta, e eu vou sair desse lugar. E vou aprender a me amar. E daí eu vou precisar fazer esse caminho de reconectar com a minha criança, amar a minha criança e me amar. Amar quem eu sou, amar os meus valores, amar quem eu estou me construindo, quem eu sou, e ocupar o lugar verdadeiramente, assim, ocupar o nosso lugar, o nosso verdadeiro trono na vida. E não vou ter que me tornar uma pessoa que eu não sou para eu ser amada. Isso não é amor próprio. O amor próprio, ele tem a ver, eu aprendi a me amar, eu aceito quem eu sou, eu aceito os meus desafios, eu aceito as minhas sombras, mas eu aceito e me conecto com a minha luz. E aceito também as sombras desse parceiro e dessa parceira e me conecto com a luz dele. As sombras, ele que vai se haver com isso, e as minhas sou eu que vou me haver. Mas eu me amo e sou capaz de receber esse amor, porque eu já estou cuidando de mim. E ele também vai ser capaz de receber esse amor.
Porque se não é algo que nos faz bem, que nos acrescenta, não é um amor verdadeiro. É tudo menos amor. Né? Eu posso estar me desenvolvendo de outras formas, mas ainda não é um relacionamento baseado no amor, né? É, E assim, nós estamos vivendo um momento é, de transição planetária, de expansão, assim, em que nós vamos conectar com o homem verdadeiro e com a mulher verdadeira. A Alexandra, ela trouxe muito, eu fui no módulo dela de relacionamento, que foi agora em março, que são os módulos que ela dá. A Lê, ela que criou a TSFI, que é a constelação que eu trabalho. A Lê é da Suíça, ela vem 2 vezes por ano no Brasil e ela dá esses módulos, que é da criança feliz e de relacionamento. E eu sempre refaço esses módulos. E eu refiz assim, e o que ela trouxe muito é isso assim. E quem retorna, né? O que que nós precisamos nos conectar agora é com Jesus e Maria Madalena, que são essa frequência do homem novo e da mulher nova. E não no sentido religioso, assim, mas desse homem verdadeiro e dessa mulher verdadeira. E desconstruir a visão, inclusive, que nós temos de Maria Madalena, do que foi contado para nós, né? Contaram uma história de Maria Madalena, da prostituta, né? Que foi apedrejada, que não foi, né? Jesus protegeu, mas que ela era prostituta. Mas, na verdade, não, ela era mulher livre e uma mulher selvagem, assim, né? E que traz essa conexão verdadeira com o nosso feminino, com o nosso lugar de mulher, para que possamos aceitar e receber um homem verdadeiro. E, na verdade, não significa que muitas vezes eu estou numa relação e eu vou precisar romper essa relação para eu me conectar com este homem. Não, provavelmente, e pode ser, que esta relação ela vai se transformar. Eu vou me despertar e este parceiro ou parceira também vai se despertar. E essa vibração vai mudar dentro de nós, né? Mas os dois precisam estar caminhando em uma direção, com valores inegociáveis, compatíveis. Não está vivendo mais no mundo das ilusões, da fantasia, e querer verdadeiramente desconstruir essa fantasia, desconstruir as programações dos nossos pais e aprender a receber o amor verdadeiro a partir do lugar de quem somos. E quem somos, né? Quem eu sou verdadeiramente. Eu sinto que tem muito a ver com isso, assim. E quanto mais pudermos nos conectar com essa nossa vibração verdadeira, mas dessa mulher selvagem dentro de nós, que nos distanciamos. E do homem também, desse homem selvagem. Mas esse homem selvagem, ele significa que ele está muito mais conectado com a sua intuição, tanto o homem como a mulher, o masculino e o feminino, conectado com a sua intuição, conectado com a sua expressão, com a sua espontaneidade. Isso não significa ser violento, isso só significa ser verdadeiro. Faz sentido isso para vocês? Desde que eu vim assim de Salvador, a frequência de Maria Madalena está muito presente assim, e eu passei a fazer meditações na presença dela, me conectar com ela assim. Isso tem trazido para mim muito essa possibilidade de vivenciar essa mulher selvagem, essa liberdade, porque Maria Madalena era pura liberdade assim, e ela era é, conectada com a sua sexualidade. Quando a gente fala, né, de relacionamento, nós estamos falando da nossa sexualidade e a sexualidade do parceiro e da parceira, né? Se estão alinhados nessa sexualidade, como que flui essa sexualidade, se existem bloqueios nessa sexualidade. E o bloqueio não é só do outro, o bloqueio é meu.
Eu preciso me libertar dos meus bloqueios, né? E os bloqueios internos dessa sexualidade, que tem a ver com tudo isso que nós falamos. Isso vai bloqueando a nossa energia, os padrões, os julgamentos, as culpas, né? Esse inconsciente coletivo. Dúvidas ou vocês querem complementar alguma coisa? Hoje, eu acho que eu sempre tento pensar, porque é muito comum a gente colocar no outro, né? Assim, sentir que algo incomoda na relação e culpar o outro. Mas eu sempre gosto de pensar assim, porque eu magnetizei esse encontro, Sim, porque o que isso quer me trazer de aprendizado, né? Porque sempre é sobre a gente, né? isso. Por que que o João me encontrou e não encontrou a outra pessoa? É porque de fato tem algo em mim que precisa ser curado a partir daquele encontro, né? Exatamente. Ou aquele encontro vai despertar algo em mim que eu preciso desenvolver. Vou desenvolver, não, eu vou ativar dentro de mim algo que eu já tenho. Porque se eu vi no outro, é porque eu já tenho dentro de mim, né? E muitas vezes esse relacionamento só veio para isso, para ativar isso dentro de mim e depois se afasta naturalmente. E daí esse entendimento dos ciclos das relações é muito importante. Que é isso, não existe nada que é felizes para sempre, né? É, é o tempo que durar, né? É o tempo que for bom para os dois, o tempo que foi construído com os dois, né? E eu sinto que tem esse olhar, não sei se é só no Brasil, assim, mas esse pesar pelo final do relacionamento, assim, como se fosse uma grande destruição, e de fato acabou tudo, né? E tudo que viveu não teve valor, né? Eu preciso destruir tudo que foi vivido. E não, foi bom enquanto durou, né? Foi eterno enquanto dure, né? E foi até aqui, e daí finaliza, eu faço luto. É claro, tem a frustração, tem o luto, a despedida, mas eu me abro e foi muito bom tudo isso que foi vivenciado, né? E daí eu passo por um processo de aprendizado. Deixa eu ver aqui. Uma pergunta. Quando se perde na relação, qual o caminho que preciso fazer para retornar? Muitas vezes, a pergunta é isso, assim, que já é casada há algum tempo e se perderam e gostariam de retornar como era antes. Eu sinto que retornar, nada que a gente quer retornar como era antes vai voltar a ser. É como a onda do mar, ela veio, ela volta, mas a próxima que vem não é a mesma. E essa que volta também já não é a mesma, né? É considerar esses ciclos da vida. Quando eu quero voltar àquilo que era antes, é considerar, eu tenho uma fantasia que ficou presa, ali éramos felizes. E depois a vida aconteceu e não fomos mais felizes, nos desconectamos. Então eu preciso observar assim, faço uma análise nesse tempo todo, né, de relacionamento, desde que eu sinto que não estão bem, quem eu sou eu nesse momento dessa relação? O que aconteceu que se distanciou? O que estávamos vivendo? E será que, de fato, não finalizou esse relacionamento e não temos coragem de assumir o término? Ou mudamos e precisamos atualizar o nosso relacionamento a partir deste homem, dessa mulher nova, e ressignificar a relação, não mais como era antes, mas como podemos ser agora em diante? Porque muitas coisas mudaram.
Vivenciamos muitas coisas em muitas áreas da nossa vida, a gente não vai voltar a ser como era antes, né? Não sei se te respondo, entendo. Quando há um trauma que acontece, muitas vezes os dois podem se perder assim. Ela está dizendo que perderam um filho nessa época que se distanciaram. Isso gerou um trauma. E perdemos nessa parte, nesse momento da vida, partes importantes nossas. E é um luto que precisa ser feito. E daí talvez uma constelação ajude muito a liberar esse trauma para que a dinâmica, a energia e a vida volte a fluir, né? A gente precisa, quando traumas acontecem, se trabalhar para sair deste lugar, porque muitas vezes a gente fica congelado. E daí é isso, a relação ela mudou, aconteceram muitas coisas e vocês vão ressignificar essa relação para um novo caminho, mas provavelmente um dos dois ou os dois estão congelados nesse momento e precisa trabalhar isso, soltar, e uma constelação ajuda muito nesse processo, né? E depois se trabalhar com isso, mas a constelação ela pode muito ajudar isso, até com o filho que veio, para que libere dele também esse peso, né? Mais alguma questão que vocês gostariam de colocar, alguma pergunta? Esse papo tão gostoso nosso de relacionamento. Eu sinto que nós precisamos, homens e mulheres, conversar muito sobre relacionamento, sobre as novas bases de relação, o que queremos a partir de agora. E o casal aprender a conversar muito, não um falando do outro, mas falando de si, na presença do outro. E não falando só das suas sombras, porque você pode até compartilhar, mas não no sentido que o outro vai cuidar das suas sombras. Não, você cuidando nos seus processos, o outro cuidando, mas podem compartilhar suas experiências ali. Mas conversar muito do que sentem. Não colocando a responsabilidade, porque, por exemplo, vamos supor assim, um casal, um dos dois sente ciúmes, e os dois vão conversar sobre isso. Eu vou falar, senti ciúmes por isso, fiquei assim por isso. O outro, ele não precisa mudar pelo ciúmes que eu senti, mas ele pode compreender o que eu senti e talvez através de uma fala, algo que ele faça, eu vou olhar para isso, porque se esse ciúmes eu estou sentindo, ele tem a ver comigo. Eu assumo essa responsabilidade de cuidar, né, num relacionamento saudável, assim. E daí eu vou observando, de fato, né, tá acontecendo algo ali, né, o parceiro ou a parceira, ele talvez está entrando num novo movimento que não está me incluindo mais, né, e talvez essa relação está se finalizando, e daí eu vou analisando o que isso quer dizer, mas não eu colocando a responsabilidade do outro, que ele tem que fazer algo para que esse ciúmes meu apazigue dentro de mim. Não, eu vou conversar, mas eu assumo essa responsabilidade e vou observar o que que está acontecendo. Não no sentido do julgamento e da cobrança, né? Isso para todas as situações assim da nossa vida. Então, a comunicação ela é muito importante. A comunicação sobre a sexualidade, né? E a nossa responsabilidade pela nossa própria sexualidade, pelo nosso prazer, o outro assumindo a responsabilidade por ele, pelo prazer dele. E conversarmos entre nós, assim, sobre relação, para que de fato esse homem novo e essa mulher nova chegue. Como a Tati falou, assim, né? Será que vai chegar? Vai chegar. Já tem homens nessa vibração, como tem mulheres. Né? Fez sentido para vocês? Gi, Diga, Tati. posso fazer uma pergunta? Sim. Eu vejo muita gente, assim, é, sei lá, mais nova, mais moderna, talvez
algumas linhas espiritualistas falando em relacionamentos abertos e numa nova forma de se relacionar que não inclui necessariamente esse compromisso monogâmico, né? Que a gente foi é, criado como, assim. É, isso faz parte desse movimento, dessa transição, dessa evolução. Olha, Você tem uma visão, alguma coisa para compartilhar sobre isso? eu tenho, assim, é uma visão muito mais minha e um pouco do que a Alexandra traz, assim. É, eu acredito que as relações abertas, assim, o que acontece, nós ficamos com muitas confusões dentro de nós. Porque quando a gente está com um parceiro ou parceira, as vibrações dessa pessoa, ela também fica dentro de mim. Por isso que muitas vezes eu fico confusa, eu fico com os sentimentos daquela pessoa, do que ele está sentindo dentro de mim. Isso acontece muito conosco, assim. E se eu estou numa relação aberta, todos os parceiros que essa pessoa está tendo, as vibrações dessas pessoas vão ficar dentro de mim. Uhum. E tudo vai ficar muito mais confuso para mim. E eu vou precisar me limpar ainda mais, principalmente se eu já me limpei muito. E o Sim, relacionamento aberto, para mim, me traz muito a sensação assim, de não me responsabilizar pelo compromisso, por essa construção, por esse estar juntos. É, e de ter atendido alguns casais de relacionamentos abertos, assim, que eles chegam num momento que eles estão totalmente destruídos, assim, e não confiam mais em nada, muito machucados e muito invadidos. E daí vão precisar passar de novo por todo um processo de limpeza para poder voltar para a sua própria essência. que Mas bom, Gi, essa é a que eu estava percepção que eu achando um tenho. alienígena. Não, querida, e isso não tem a ver com o homem e a mulher nova. A liberdade não significa isso, ter relações abertas. Porque eu efetivamente acho que é uma construção, né? E assim, às vezes a impressão tem certos discursos, né? Você pega recortes de discursos hoje em dia na internet, principalmente, e dá a impressão que você não acompanhou e não evoluiu o suficiente para ser desapegada, né? Sim, Ou, enfim, eu estava me sentindo meio uma estranha no ninho da modernidade. sim, essa é a Mas minha não é assim, percepção. né? Eu Não, concordo com você. eu sinto que a liberdade é muito mais essa construção, assim, de quem eu posso ser, dessa mulher que eu posso ser, de E, ocupar o meu lugar, o meu trono, assim, de crescer, de me expandir e estar com um homem que me aceita, assim, mas e não na fica quantidade feliz. de parceiros, né? A Pô, liberdade não é a quantidade de parceiros não, que a gente vai colocar no meio da nossa relação. É isso que eu não. penso. E isso Tá também bom. não quer dizer do meu padrão de conexão com a minha sexualidade, se está saudável. Porque a minha sexualidade, eu posso ter uma sexualidade saudável mesmo estando sozinha. Quando eu Uhum. aprendo a usar essa minha energia, sentir essa minha energia dentro de mim, né? Eu sinto que as relações abertas, na verdade, elas nos distraem muito do nosso caminho verdadeiro, assim. Essa é a minha percepção, assim, pode ser que tenha outras, né? Mas, assim, da minha experiência e daquilo que eu vou sentindo e percebendo, eu sinto que tem a ver com isso. Porque a nossa liberdade é isso, assim, eu ser quem eu sou, estar no meu lugar, me expandir e estar com um homem que olha e vibra nesse lugar e que se expande junto pelo caminho dele, né? Mas estamos caminhando numa direção, assim, de algo que queremos fazer, assim, né? Uma visão de os dois poderem se olhar na mesma direção, assim. Faz sentido para vocês?
Dito que é isso, queridas. Fico muito feliz com a presença de todos vocês. Foi muito bom esse encontro, de estarmos aqui. Quero dizer para vocês que a semana que vem, dia 21, no domingo, eu vou fazer o workshop de constelação aqui em São Paulo, presencial. Quem quiser constelar algum tema para trabalhar alguma questão da sua vida, vai ser aqui na Vila Mariana. É só entrar em contato comigo, Tô longe. nos agendamos. E quem quiser participar também para conhecer, ou participar como representantes também me avisa. Eu vou enviar para vocês lá no grupo um formulário que daí vocês podem participar ou constelar. Daí constelar vocês só precisam falar comigo para a gente poder agendar e combinar certinho. Tá bom, queridas? Fico Ah, muito legal. feliz. Esse encontro eu vou voltar a trazer para vocês semanal os nossos temas para que a gente possa trabalhar. Se vocês tiverem outros temas que vocês querem que eu aprofunde aqui com vocês, me tragam, mas eu vou trazer muito mais esse nosso lugar, assim, uma nova forma de nos olharmos para que cada vez mais a gente possa assumir o nosso lugar no mundo. É isso, queridas. Fico muito feliz com a presença de todos vocês.